Em 1961, o Brasil passaria por novos tempos, a partir da renúncia do presidente Jânio Quadros, e o então vice João Goulart enfrentaria as oposições firmadas pelos chefes militares. 5 dias antes da posse de João Goulart, o Congresso instituiria uma emenda e estabeleceria o regime parlamentarista em nosso país. Ao assumir a presidência, João Goulart começaria uma campanha em prol do presidencialismo e pelas reformas, principalmente a reforma agrária. Em janeiro de 1963, os brasileiros votavam pela volta do regime presidencialista e o Marechal Castelo Branco tomaria o poder e instalaria um regime duríssimo, caçando os direitos políticos de líderes sindicais e de diversos camponeses. Os anos se acirrariam e a sede da UNE, União Nacional dos Estudantes, seria incendiada. Greves e protestos se espalhariam pelo país e os militares imporiam ainda mais força e violência. João Goulart, então, fugiria para o Uruguai, onde ficaria no exílio durante longo tempo. Em março de 1964, as Forças Armadas Brasileiras derrubariam o presidente João Goulart e iniciariam um novo ciclo na política brasileira. Em 2014, nós estamos completando 50 anos da instalação do governo militar entre nós, período esse que perdurou até 1985. Hoje, nós iremos ouvir o Dr. José Rodrigues Ramalho Lopes, mais conhecido entre seus amigos por Zé Sabino, médico e que teve uma atuação muito importante como estudante, tanto secundarista ou universitário, e por isso ele vai falar sobre o movimento estudantil e o golpe de 1964 na Paraíba. José Sabino foi por 2 vezes presidente do Centro Acadêmico de Medicina Napoleão Laureano e presidente da União Estadual da Paraíba, e que viveu efetivamente como estudante antes e durante, principalmente durante o golpe, aquelas emoções, respirou aquelas emoções, né? mais comoventes, mais preocupantes até, do ponto de vista da sua defesa pessoal. Como foi o seu caminho desde Conceição do Biacó até a Casa do Estudante da Paraíba? Meu pai era um agricultor, pequeno agricultor. Minha mãe era filha de um deputado, à época, chamado Venceslau Lopes. Então, minha mãe, uma pessoa que ela nos ensinou a vida. Né? Minha mãe foi quem deu aquele princípio e aquela orientação básica a gente, para poder a gente estudar. Eu vim para a Casa do Estudante da Paraíba. Nós viemos no dia 27 de dezembro de 1951. Eu estava com 14 anos. Sobre a Casa do Estudante, você pudesse nos dizer como era, como funcionava e qual a importância da Casa do Estudante na formação política e cultural do jovem, né? Que eu sempre entendi que a Casa do Estudante era, e deve ser ainda, uma espécie de colmeia de embriões de talentos, a quem a Paraíba tanto deve, né? Desde 1987 até essa data. A Casa do Estudante era uma casa do estudante pobre da Paraíba, era o nome. Então, você diria que a tua experiência, tua vida na Casa do Estudante foi fundamental para a tua formação política, das suas ideias? Foi. Aquele ambiente? Ajudou bastante. Porque lá nós, quer dizer, não havia, era todo mundo igual. Que ninguém era mais importante do que ninguém. Mas eu era funcionário do jornal A União. Aí eu fui posto, por ser estudante de medicina, à disposição da colônia Juliano Moreira. Quando eu entrei na universidade, eu participei de toda o primeiro ano. Como foi o primeiro ano, eu fui
vice-presidente do diretório. No segundo fui presidente. No terceiro fui presidente de novo e saí para ser, na época da Gloriosa, eu era presidente da União Estadual dos Estudantes, membro do Conselho da UNE, cujo presidente na época era Zé Serra. Os estudantes secundaristas lutavam nos seus congressos pela bandeira nacionalista, em que envolvia a defesa da Petrobras. Nós lutamos por isso. E o slogan era: o petróleo é nosso. Agora eu gostaria de saber se, além da bandeira nacionalista, os estudantes secundaristas também defendiam as bandeiras que eram defendidas pelo Partido Comunista. Não. Eu comecei a ter relacionamento com o partido na universidade. Antes disso eu não tinha, eu participava da grande luta pela Petrobras. A gente participava toda, nós do liceu, nós da Faculdade de Medicina, a gente participava tudo disso. Qual foi a sua participação política enquanto estudante universitário? E como você viu tudo isso através da presidência do Diretório Acadêmico de Medicina, onde você foi eleito 2 vezes, e através também da presidência da União Estadual dos Estudantes? Olha, eu entrei na faculdade em 59. Houve a eleição a presidente do diretório. Por morar na casa do estudante, conhecer a maioria dos estudantes de medicina, parte deles tinham passado pela casa do estudante, tinham estudado comigo no liceu, facilitou o meu envolvimento. Eles já sabiam que eu era um cara que tinha uma certa visão diferenciada da maioria dos colegas da casa do estudante. Zé Sabino? Isso. A Paraíba quase toda teve conhecimento de uma grande crise que houve na Faculdade de Medicina, crise essa tanto no seu aspecto acadêmico como no aspecto administrativo, e eu queria saber o que você sabe dessa crise. Começamos a lutar pela federalização da universidade. Então, nós fizemos parte desse grupo. Iam para a rua, pegavam o ministro da Saúde, jogavam caixão, fizemos essa luta todinha, porque havia, por parte do ministro da Educação, que era da Bahia, era contra a federalização da Paraíba e outras universidades. A universidade que tinha aqui era estadual, criada por Zé Serra. Eu era o representante do Conselho da Faculdade de Medicina. A Faculdade de Medicina já tinha passado por lei, mas não tinha sido entregue oficialmente à Universidade Federal da Paraíba. O diretor da faculdade era o doutor Humberto Nóbrega. E eu comecei, dentro do conselho da faculdade, que aí o estudante já tinha uma participação, já tinha sido autorizado. Tem a voz. Tem a voz, né? Voz e voto. Voz e voto. Você na condição de presidente do diretório da Faculdade de Medicina. Faculdade de Medicina. Então, nós também recebemos uma comunicação de que o Hospital de Santa Isabel não iria receber mais estudante de medicina, nem de enfermagem. Você sabe que de enfermagem, a faculdade era um departamento da Faculdade de Medicina, a Escola de Enfermagem. Aí eu, quando eu recebi a informação, convoquei uma geral dos estudantes, comuniquei ao reitor e ao diretor que nós não podemos entrar naquele dia, entrar mais no dia de segunda-feira, entrar mais no hospital, pela Santa Casa, porque não tinham pago os débitos anteriores que tinham conta perante a Santa Casa. Aí eu falei com o reitor,
e que eu ia reunir a Assembleia dos Alunos e iriam tomar uma providência. Reunimos todo mundo, 83 estudantes, e todo mundo votou por unanimidade que a gente fechasse a faculdade e eu assumisse. E a gente esperava, inicialmente, que dentro de 2 dias resolvesse essas coisas, que era um entendimento do reitor com o diretor da faculdade, o doutor Humberto, e pagava, ela faria um acordo com a Santa Casa, e não, está aberto. Só eles brincaram, não levaram em consideração. Aí um dia eu cheguei, depois, aí começou a confusão. Tudo, e a faculdade toda fechada. E para a gente era um caso sério, eu dormia lá. Comia no hospital infantil, não saía. Então, dos 2 dias previstos, foram uma semana? Foi rodando uma semana, um mês. Aí nós passamos 63 dias com a faculdade Com a chave no bolso. do bolso. Então, nós fomos para Brasília. Chegamos lá, fomos ao Congresso, o ministro disse o seguinte: vamos criar uma comissão de professores de outras universidades, vamos mandar lá. Se eles não conseguirem resolver o problema, só tem uma maneira. É intervenção, não na faculdade de medicina, mas na universidade. Pronto, essa foi a decisão dele. Aí eu vim para cá, reitor, diretor, porque vi uma comissão para intervir se não resolvesse o problema. Quer dizer, dependia da gente. Zé, rapaz, vamos fazer o seguinte: a gente não pode deixar haver uma intervenção aqui na faculdade. Na universidade? Na universidade. A universidade foi. Eu digo, rapaz, nós não estamos querendo, pelo contrário, nós queremos que se vai prejudicar, vamos chamar o doutor Humberto. Humberto não estava mais nem aqui. Quem estava respondendo era o que dá nome ao hospital. Doutor Lauro. E nós temos que resolver isso. Aí nós vamos, Zé, rapaz, a gente tem que. Eu sei que você é a situação muito difícil. Eu digo, olha, eu o seguinte, será de manhã, eu vou convocar a Assembleia Geral e vou dizer a situação em que se está. Isso era mais de 60 dias, faculdade parada. Decidimos, eu peguei a chave, mandei chamar, aí mandaram chamar o doutor Vanderlei. Lauro Vanderlei. Chegou o doutor Lauro Vanderlei, já estava sentado na cadeira, todo mundo trabalhando. Então isso Abortou a intervenção. A intervenção não houve mais. O desgaste foi muito grande para você perante os professores da universidade, da Faculdade de Medicina. Foi. Não é para você. Para você não, mas havia muito um grande número de professores que não eram da cúpula. Mas antes, acho que você já participou de uma luta pelo novo reitor na saída do Dr. João Medeiros. anterior a toda essa briga da faculdade. É que queriam a continuação do Dr. João Medeiros e alguns que já queriam o nome do desembargador. Mário Moacir Porto. Mas nós ficamos com Mário Moacir. Vocês ficaram com Mário Moacir. E parece que doutor Mário Moacir, que foi quem prevaleceu, saiu o nome, muito bem de vocês, passou a ter muita simpatia pelo diretório, pelo Centro Acadêmico de Medicina, que você estava, na luta contra o Humberto Nobre. Houve um fato aqui na Paraíba que me parece que ele tem uma importância muito grande, porque ele pode ter até influído, né, na detonação do movimento de 64, chamado assim. Né? Foi um incidente que houve na Faculdade de Direito. Eu não estava sabendo realmente o que estava ocorrendo. Aí eu consegui entrar. Aí cheguei lá e fui saber o que estava ocorrendo. Todo mundo falando no microfone, metendo o pó na Lacerda, tal, que Lacerda e Pedro Gondim. Ele tinha vindo aqui para falar Pedro Gondim. Olha, você procura entrar em entendimento do doutor Mário Moacir Porto. O doutor Moacir está viajando. Pedro Gondim, a gente tinha estado
poucos dias lá com ele, e aí Pedro Gomes nem ficava de um lado nem do outro. A gente não sabia, ele sempre ficava do lado do que estava mais no poder, né, central. Nós pedimos a Luiz Ramalho que fosse ao 15RI e falasse com o coronel, que era tenente-coronel, e depois foi chefe lá em São Paulo, Dava Melo. Aí mandaram o coronel Cordeiro, que depois nos tratou muito mal, né? No tempo que eu passei preso aqui. Ele era o chefe do serviço de inteligência, e era quem resolveu esse problema todo. Então o que ocorreu foi que eles vieram e nós, aí mandaram me chamar, aí o pessoal ficou longe lá. E eu fiquei decidido para falar com ele. E eu fui quem pedi para. E ele passou o Pedro Gomes e Pedro Gomes concordou, né, que ele fosse lá no retirado. Mas a proposta era retirar e levar para o Ponte Reis e soltar todo mundo para pegar táxi para tal, e todo mundo ia sair dali e dar uma maneira de ir para casa, né? Acontece que ele levou direto para o quartel da polícia. E o coronel Gadelha, que era o comandante da polícia, e não se entregaram lá. E não se entregaram, alguns eles mandaram embora. Eu ainda passei 3 dias lá, trancado, para o inquérito da polícia. Quer dizer, eu, como presidente da OEA, fiquei responsável por tudo. Sabendo, qual era o seu cargo na Uni? Você era vice-presidente? De onde? Na Uni. Não, eu era membro do conselho da Uni. Tá. Quer dizer, o presidente era Serra, e cada UE tinha um representante do conselho. Foi surpresa para você a rapidez, a falta de qualquer resistência? Porque se você já se esperava o golpe, se esperava também alguma preparação de resistência. Vocês do movimento estudantil, do movimento aqui na Paraíba, estavam de alguma forma se preparando para resistir ou enfrentar? Eu estou dizendo, na parte universitária não. Agora, eu era membro da Federação das Ligas Camponesas. Eu representava a UNE, naturalmente, como membro da comissão. E, dentro da federação, já se falava que havia equipes de preparação em determinados. Mas isso, dentro da federação, já se preparava isso. Eu tive várias vezes em Sapé, quer dizer, nas ligas camponesas, que era assim, aquele deputado que era Julião preparou algumas ligas, algumas pessoas especiais para uma oportunidade desse tipo, tanto em Pernambuco quanto aqui na Paraíba, através do pessoal de Sapé. Agora, nós da UNE, da UIE, nós não sabíamos nada disso, nem compartilhamos de preparação. Mas apenas do conhecimento, porque você me parece que falou uma vez que na véspera ou no dia, à tarde mais ou menos, do golpe, quando você ia descer nas escadas do Palácio, depois de uma audiência com o governador, subiram vários oficiais com metralhadora. Comandado. Subiu a escadaria, a gente tinha ido falar com o Pedro Gomes para não apoiar a sede dessa cotodia. Pedro Gomes ficou mais nada. E o Dávila vinha com sua equipe, né, o pessoal armado, e entraram no gabinete de Pedro Gomes. Gostaria, José, que através de suas lembranças você me dissesse o que foi o dia do golpe para você. O dia do golpe, nós sabíamos, a UE, né, que havia já uma informação não muito concreta, mas nós tínhamos conhecimento de que havia. E nós fizemos a reunião logo cedo
para não chamar a atenção, com as informações que a ONU e Marcelo tinham mandado para mim. Como era a situação, mas que preparasse que era possível e no dia 1º de abril seria estourado o movimento do golpe. Né? Quando nós estávamos lá, nós estávamos com o rádio ligado na Mariquejeira. E era o instrumento. Que a reunião foi cedo. Cedo, que horas? Que tempo do dia? 8 horas da noite. Porque eu ia sair para um comício que estava marcado em Cruz das Armas. E outra coisa, nós tínhamos uma saída. Quer dizer, e a gente, se houvesse, a gente teria que fugir para alguma coisa. Mas foi pego assim, a gente parece que dizia, mas não acreditava. Sim. Eu acho que havia hoje mais maduro, vai. Então eu saí de lá e vamos para o UEC. Eu, Zé Hilton, meu, que é Beto lá em Urema. O gabinete da direção da UE era em cima, né? Lá tinha a sala do presidente, a sala do conselho e tal, em cima, no primeiro andar. Nós chegamos, subimos, abrimos e pegamos toda a documentação da UE e jogamos em cima do teto? Do teto. Certo? Quando a gente estava para de frente da UE, a Rádio Patrulha, Bobino e etc. Porque eles pararam na frente e nós tínhamos que sair por trás e pular para a escola, para aquela escola de... Academia. Academia de Comércio. Academia de Comércio. Enquanto o menino foi lá, eu fiquei fechando, terminando. Quando terminei, desci na descida da escadaria